Iremos o teu nome engrandecer. Será que você pode cantar comigo? Diga assim: agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Ou diga: porque só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Querido, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que trabalha por você, é aquele que te criou, é aquele que tem dias, querido, de paz e não de mal, esperando para cada um de nós. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Leandro Machado, esse é o nosso projeto Bíblia em um ano. Se você está chegando aqui, é novo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, não é? Deixa o seu like, você que é o nosso escudeiro fiel aqui. Hoje é o dia 89, nós estamos quase em 100 dias lendo a Bíblia junto. Parabéns pela sua determinação, pela sua constância. Continue firme, porque a bênção de Deus, querido, está exatamente nessa fidelidade e nessa constância de ler a palavra e praticar a palavra dia após dia. Hoje nós vamos começar então lendo Mateus. Nós estamos lendo Mateus, Números e Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, e nós vamos para Mateus capítulo 24, do verso 1 até o verso 31. Hoje nós vamos aqui de NVT, não é? Então é a nova versão transformadora, e a gente vai lá então. Bora, Mateus 24, a partir do verso de número 1. Aumenta o som se você está ouvindo. Se você vai ler comigo, abre a Bíblia aí e bora lá. Mateus 24, 1. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para diversas construções de edifício. Ele, porém, disse: estão vendo essas construções? Eu vos digo a verdade, que elas serão completamente demolidas e não restará pedra sobre pedra. Mais tarde Jesus tentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e lhe perguntaram: diga-nos quando tu vais acontecer isso? Quando o sinal que você indicou vai acontecer quanto ao fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras, ameaças, não entrem em pânico, né? A galera aí, o profeta lá falando que ia acabar o mundo ontem, né? Dia 30, que isso, cara, a galera tá dando de Nostradamus aí direto, o povo tem que ler mais a Bíblia, né? Então bora lá, versículo 4. Ele disse, né? Não deixe que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras, ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que vos ocorram essas coisas, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará com a outra, um reino contra o outro, haverá fome, terremotos. Várias partes do mundo acontecerão isso. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão até odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam, então virá o fim. Verso 15. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será, colocada no lugar santo, entre parênteses. Leitor, preste então atenção, verso 16. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço do alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande como essa. De fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém mais sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali ele está, e não acreditem nessas coisas, pois os falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar vocês, se possível até aqueles que são escolhidos.
Veja que eu estou avisando vocês de antemão. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não se deem o trabalho de sair a procurá-lo. E se lhe disserem, ele está escondido aqui, também não acreditem. Porque assim como o relâmpago lampeja do leste e brilha ao oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Imediatamente depois das angústias daqueles dias, do sol vai escurecer, a luz não vai brilhar, as estrelas vão cair e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, no poder, com poder e com glória. Ele enviará os seus anjos com forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Então olha a coisa doida, Jesus está anunciando aí, né, como serão os últimos dias. Lembra, gente, essa é a nossa ardente expectativa. Nós estamos aqui na terra, mas nós queremos, queridos, ser arrebatados, nós queremos ter um encontro com o nosso Senhor. Paulo já acreditava que seria nos dias dele, e nós acreditamos também que pode ser. Nossa, bateu agora um sono. Bora lá, Números agora, né? Vamos lá no Velho Testamento, Números capítulo 25, 26 e 27. Bora lá. Então nós vimos aqui, né, Deus libertando o povo, né, Deus praticando, querido, cumprindo a sua palavra, praticando fidelidade para com o povo. Nós vimos também que aqueles que murmuraram morreram no deserto e eles não entraram na terra prometida. Nós estamos, né, vendo aqui um censo mais uma vez para saber quantos homens tinham, quantos homens não é que estavam aptos para guerrear. A gente viu a história de Balaão, a gente viu um monte de história até aqui em Números. Bora lá agora, Números 25:1. Ele diz assim: enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. Vixe, vai dar ruim. Você lembra, a galera foi lá, teve relação sexual com um povo que não era para ter, morreu todo mundo. Você tá lembrado disso? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Essas mulheres os convidaram para o sacrifício dos seus deuses. Vixe. E o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Nossa, meu Deus do céu. Você bocejou agora aí, não é? Dizem que quando um boceja, o outro também boceja. Verso 3. Assim os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, a ira do Senhor se acendeu. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute eles diante do Senhor em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. Falei que ia dar ruim. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sobre sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de todos da comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu no meio do povo e pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior da sua tenda e o atravessou com uma lança o corpo da mulher na altura do estômago com um só golpe. Eu não sei porquê, mas eu estou achando que eu já li isso. Mas bora lá, não é? Bora lá então, galera, vamos dar continuidade aqui. Eu achei que eu tinha lido, mas eu ainda acho que eu li. Depois eu vou dar uma olhada na que eu gravei no dia anterior, mas eu confirmei com a Malu aqui, ela disse que não. Mas bora lá, né? Se a gente já leu, eu te leio de novo, não tem problema não. Então bora lá, ó. Então é verso capítulo de número 8. Correu atrás do homem até o interior da sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura já haviam morrido 24.000 pessoas, não é, naquele local. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou a minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que destruísse os israelitas, não é, na ira do meu zelo. 12. Agora diga-lhe: faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e seus descendentes o direito permanente do serviço sacerdotal. Pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher medianita se chamava Zimri, filho de Salu, chefe das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbe e era filha de Zur, chefe do clã medianita. O Senhor disse então a Moisés: ataque os medianitas e destruam eles, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor, e também por causa de Cosbe, filha do chefe medianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Capítulo 26, verso 1. Depois da praga, depois que ela cessou, o Senhor disse então a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão:
Realizem um censo em toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias, e façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado do poço de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: faça uma lista com todos os homens de Israel, de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou. Até o Egito, os israelitas saíram do Egito. Verso 5. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó, o clã Enoquita, chamado por causa de seu antepassado Enoque, o clã Paluíta, assim chamado por causa do seu antepassado Palu, o clã Esronita, assim também chamado, por causa do seu antepassado Esrom, o clã Carmita, também chamado por causa do antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 4.730 homens registrados. Palu, antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão e os seus seguidores de Corá, e se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra se abriu, e engoliu cada um deles junto com os outros, e o fogo devorou 250 pessoas. Você lembra disso? Eles foram lá, se juntaram contra Moisés e Arão e morreram tudo. Rebeldia traz morte. Descendentes de Corá, porém não desapareceu por completo. Estes foram os clãs descendentes de Simeão: o clã Gemuelita, assim chamado por causa de Gemuel; o clã Jamita, assim chamado por causa de Jamim; o clã Jaquinita, chamado assim por Jaquim; o clã Zoarita, chamado assim por Zoar; o clã Saulita, chamado assim por Saul. Estes foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade: o clã Zefonita, que assim foi chamado por causa de Zefon; clã Hagita, assim chamado por causa de Hagi; Sunita, assim chamado por causa de Suni; o Osnita, assim chamado por causa de Osni; o clã Erita, assim chamado por causa de Eri; o clã Arodita, assim chamado por causa de Arodi; o clã Arenita, assim chamado por causa de Areli. Ei, só nome lindo, Então, verso 18. Estes foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. Verso 19. E Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá: o clã Selita, por causa de Selá; o clã Perezita, por causa de Perez; o clã Zeraíta, assim chamado por causa de Zerá. Estes foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Esronita foi assim chamado por causa de Esrom. O clã Amulita foi assim chamado por causa de Ramul. E estes foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zacar: o clã Tolaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Tolá; o clã Puuíta, assim chamado por causa do seu antepassado Puá; o clã Jabuzita, assim chamado por causa do seu antepassado Jazub; o clã Sunronita, assim chamado por causa do seu antepassado Sinrom. Estes foram os clãs de Isacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon: o clã Serenita, assim chamado por causa de Sered; o clã Elonita, por causa de Elon; Jazeelita, por causa de Jaleel. Estes foram os clãs de Zebulon, no total de 60.500. Verso 28. O clã de José descendeu dos seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés: o clã Maquerita, por causa de Maquir; Gileadita, por causa de Gileade, filho de Maquir. Essas foram as subdivisões dos Gileaditas. O clã Gezerita, foi chamado assim por causa de Gezer; Elequita, por causa de Eleque; Asrielita, por causa de Asriel; o clã Siquemita, por causa de Siquém; o clã Semidaíta, por causa de Semida; o clã Eferita, chamado assim por causa de Éfer; Zelofeade, nossa, cada vez está piorando os nomes. Um dos descendentes de Éfer não teve filhos, mas as suas filhas chamavam Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estes foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim: o clã Sutelaíta, assim chamado por causa dos antepassados de Sutela; o clã Bequerita, assim chamado por causa de Bequer; Taanita, por causa de Talã. Essas foram as subdivisões dos descendentes dos Sutelaístas. O clã Eranita era assim chamado por causa de Herã, e foram o total dos clãs de Efraim 32.500 homens registrados. Estes foram os descendentes de José segundo seus clãs. Bora respirar. 38. Ele diz assim: estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim: o clã Belaíta, assim chamado por causa de Belá;
Asbelita por causa de Asbel, Airamita por causa de Airã, Sufamita por causa de Sufã, Ufamita por causa de Ufã. Essas foram as subdivisões, né, dos descendentes de Belaitas. A clã Ardita foi chamada assim por causa de Ard, Naamanita por causa de Naamã. E esses, os totais dos clãs de Benjamim, foram 45.600 homens registrados. 42. Estes foram os clãs descendentes da tribo de Dan. O clã Suanita, assim chamado por causa de Suã. Estes foram os clãs Amitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens. Estes foram os clãs descendentes de Asser. O clã Imanaíta foi chamado assim por causa de Minã. O clã Isvita foi chamado assim por Isvi. O clã Beriaíta por causa de Berias. Estes foram as subdivisões dos descendentes de Beriaitas. O clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de Malquiel. Asser teve uma filha chamada Sera. Estes foram os clãs de Asser, que totalizaram 53.400 homens registrados. 48. Estes foram os clãs descendentes de Naftali. O clã Jesquelita por causa de Jezael. O clã Gunita, chamado assim por causa de Guni. O clã Jesquelita, chamado assim por Gesser. O clã Silemita, chamado assim por Silem. No total foram 45.400 homens registrados desse clã. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número dos registros na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às menores, para que cada grupo receba a herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio, dê a cada tribo de seus antepassados a porção de acordo com o número de registros na sua lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. Verso 57. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonita, chamado assim por causa de Gerson. Coatita, chamado assim por causa de Coate. Meratita, chamado assim por causa de Merari. O clã Libinita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Amrão, e a esposa de Amrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Arão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Normalmente a galera acha que Nabade e Abiú é um nome só, não é? São duas pessoas diferentes. E diz: Nabade e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de um mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedade quando a terra foi dividida. Estes foram os resultados do censo dos israelitas realizado por Moisés, pelo sacerdote Eleazar, nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos vão morrer no deserto, nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Nun. Então lembra que como o povo murmurava, o povo pecou e tudo mais, eles não entraram na terra prometida, tá bom? Bora lá, capítulo 27 aqui para fechar o Números do dia de hoje, depois só falta Cantares. Ele diz assim, ó, Números 27:1. Certo dia, Mala, Noa, Ogla, Milque e Tirza, as filhas de Gelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, o sacerdote Eleazar, dos filhos das tribos e de toda a comunidade na entrada da tenda do encontro. Então disseram: nosso pai morreu no deserto, não era um dos seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante dos nossos parentes. Moisés então levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: a reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes do seu pai, a herança que teria sido entregue ao seu pai. Dê as seguintes instruções então ao povo de Israel: se o homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transfira a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, dê a herança aos irmãos do pai dele. Se o seu pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo do seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés.
Então o Senhor disse a Moisés: suba aos montes, a um dos montes de Abarim. Olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido com o seu povo, com o seu irmão Arão, pois vocês desobedeceram às minhas instruções no deserto de Zim. Quando a comunidade se rebelou, vocês não se demonstraram, não é, diante da minha santidade, para eles junto às águas. Essas águas são as de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Então, verso 15. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie onde quer que forem e os conduz nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor respondeu: convoque a Josué, filho de Num, em que está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente o sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e o encarregue publicamente de liderar. Transfira a ele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim diante do Senhor para determinar sua vontade. Lembra que Urim e Tumim eram duas pedras que o sacerdote jogava muitas vezes para discernir, não é, qual era a vontade de Deus. Toda vez que você fala assim, e lançaram a sorte, é isso aí, tá pegando Urim e Tumim lá, jogando, e uma pedrinha significava o sim e outra pedrinha significava o não. Nessa época funcionava assim, tá bom? Na nova aliança nós somos guiados pelo homem interior. E ele continua, não é? É a palavra de Eleazar que Josué, não é, então, e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. 22. Moisés fez o que o Senhor ordenou, apresentou Josué ao sacerdote Eleazar, e toda a comunidade colocou as mãos sobre ele e o carregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Então lembra que não é só em Atos 13 que a imposição de mãos traz, não é, de fato, a habilidade sobrenatural e levanta pessoas para o ministério e para o chamado. Isso já começou lá no Velho Testamento, a gente acabou de ver em Números, tá bom? Então bora lá. Cantares, capítulo de número 6, a partir do verso de número 4, tá bom? Vamos lá então, ó. E ele diz assim, ó, 6, 4. O amado falando agora. Você é linda, minha querida, como toda a bela cidade de Tirza. Sim, ela é linda como Jerusalém, majestosa como um exército com bandeiras ao vento. Desvie de mim os seus olhos, pois eles me dominam. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que desce pelas encostas de Gileade. Seus dentes são brancos como ovelhas recém-lavadas. Seu sorriso é perfeito, amada minha. Cada dente do seu par é ideal. Suas faces por detrás do véu são rosadas como romã. Mesmo entre 60 rainhas, 80 concubinas e incontáveis moças, eu ainda escolheria minha pomba, minha perfeita, a predileta de sua mãe, muito amada por aquela que me deu a luz. Gente, olha que coisa doida, ele se declarando para ela, não é? E ele diz, as moças vêm e dizem que ela é feliz, e até mesmo as rainhas, as concubinas do rei a elogiam. Quem é essa que se levanta como o amanhecer, bela como a lua e brilhante como o sol, né? Ela acordava maquiada, né? Daí ele diz assim, majestosa como um exército de bandeiras ao vento. Agora a amada diz, verso 11, desci ao bosque das nogueiras e fui ao vale ver novas plantas, ver se as videiras tinham brotado e se romãs tinham florescido. Antes que eu me desse conta, meu desejo me levou à carruagem de um nobre. E aí mulheres de Jerusalém, elas cantam, volte, volte para junto de nós, Sulamita. Volte, volte para que vejamos você outra vez. E o amado agora diz, por que vocês olham para a Sulamita enquanto ela se move com tanta graça entre as fileiras de dançarino? Meu Deus, acho que eu vou ter que correr ali pra... Nossa, meu, bateu agora um lockdown aqui, né? Tá fechando tudo. Bora lá. O olho, né? Deu sono demais. Bora lá. Cantares agora, capítulo de número 7, verso de número 1, né? Ele diz, como são lindos seus pés calçados com sandálias, moça com porte de princesa. As curvas de seus quadris são como joias, trabalho de artífice habilidoso. Seu umbigo tem forma perfeita, com taça cheia de vinho de boa costura. A sua cintura é como um monte de trigo cercado de lírios. Seus dois seios são como duas crias, como filhotes gêmeos da gazela. Seu pescoço é gracioso, como uma torre de marfim. Seus olhos são como os açudes cristalinos de Esbom, junto à porta de Bet-Ramim. Seu nariz é belo como a torre do Líbano, de onde sai a vista de Damasco. Sua cabeça é majestosa como o Monte Carmelo, e o brilho do seu cabelo irradia a nobreza. O rei é prisioneiro de suas tranças. Como você é linda, minha amada! Como você é agradável, meu amor! Cheia de delícia, é esbelta como uma palmeira, e seus seios são como cachos de frutos. Eu disse, subirei na palmeira e me apossarei de seus frutos, né? Então, olha aí, o cara
Tá falando sobre relação sexual aqui, ó. E ele diz que seus seios sejam como cachos de uva e que o aroma da sua respiração tenha o perfume das maçãs. Que seus beijos sejam como o melhor vinho. Agora a amada diz sim, vinho que escorre para o meu amado, que flui suave por lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele me deseja. Venha, meu amor, vamos aos campos passar a noite entre as flores silvestres, né? Tipo, vem namorar, né? Verso 12 ele diz: vamos levantar cedo para irmos aos vinhedos, ver se as videiras brotaram, se as flores abriram e se as romãs já estão em flor. Ali lhe darei o meu amor, ali as mandrágoras espalham a sua fragrância e os melhores frutos estão à nossa porta. Delícias novas e antigas que guardei para você, meu amor. Agora capítulo de número 8, não é? Nós vamos ler a partir do verso de número 1, tá bom? Até o 14. E ele vai dizer assim, ó. É isso aí mesmo. Pera aí. Vamos lá então, tá certo mesmo, ó. Cantares 8 de 1 a 4. É isso aí, diz assim: quem dera você fosse meu irmão, amamentando nos seios de minha mãe. Eu então poderia beijá-lo publicamente. Ninguém me criticaria. Eu levaria ao lar de minha infância. Olha o cara aí, tava doidão. E ali você me ensinaria, ele daria de beber vinho com especiarias e o néctar das minhas romãs. Seu braço esquerdo estaria sobre a minha cabeça e o direito me abraçaria. Prometam às mulheres de Jerusalém que não despertarão o amor antes do tempo. Gente, que coisa doida, que coisa doida. Esse texto aqui, ele é fantástico. Não desperte o amor antes do tempo. Tem que até marcar ele aqui para eu não esquecer que eu vou usar ele numa ministração. Gente, que coisa boa, né? Eu confundindo todas as leituras assim, mas é isso aí mesmo. Hoje acordei muito cedo, acordei 5 horas da manhã, tô gravando aqui já quase 7 horas da noite, é por isso que eu fiquei um pouquinho cansado. Mas vencemos mais um dia e não vamos desistir. Com cansaço, sem cansaço, a gente sempre vai até no final, tá bom? Vamos orar então? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu declaro mesmo, Pai, graça e favor sendo multiplicados na vida dos meus irmãos, que a gente possa se portar de forma fiel ao Senhor, Pai, continuando fazendo aquilo que é certo, independente daquilo que estamos sentindo, para que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Eu te glorifico, Pai mesmo, consagro, né, as nossas vidas, nossas famílias, para que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, te agradeço por cada escudeiro, cada homem e mulher fiel que está comigo aqui, Pai, todos os dias se expondo a palavra. Em nome de Jesus, amém. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa seu like, lembra, de segunda a sexta, 7h, nós temos a nossa live de escudeiro e tem uma notícia, lancei meu livro, tem livro novo, gente, chama Sexo Sem Vergonha, ou seja, nós vamos falar de sexo, querido, sem ter vergonha nenhuma, né? Não é para você ser uma pessoa sem vergonha, mas é para você, querido, falar sobre isso, quebrar os tabus, não ter vergonha, não ter medo, para viver tudo aquilo que Deus tem, tá bom? Deixa aqui nos comentários, querido, colocando assim: elogiar faz bem. Escreve aqui: elogiar faz bem. Querido, eu tenho certeza que você vai fazer isso com seu marido, com a sua esposa e vai colher os resultados. Gente, um grande abraço, espero vocês amanhã no nosso próximo vídeo de número 90. Bora avançar no nome de Jesus.